Seja muito bem-vinda ao Pode Ir Além, um podcast onde você não só ouve, mas eu te convido a ir além. E hoje você vai além do espelho com a missionária Jéssica Freitas. Oi, gente. Oi. Jéssica, muito obrigada por aceitar estar aqui conosco. É um prazer muito grande ter você aqui. Eu que agradeço pelo convite. Eu fiquei, assim, muito surpresa e também agradecida por essa oportunidade que você está me dando. Amém. Jéssica, começa me contando um pouquinho de você, da sua trajetória. Eu tenho muitas perguntas para te fazer, porque eu já te conheço, mas o que você carrega e o que Cristo tem feito na sua vida precisa ser propagado. E esse é um dos motivos pelo qual eu convidei você para estar aqui. Então, conta um pouquinho de você. Amém. Eu me chamo Jéssica, né? Eu fui ungida a missionária em outubro do ano passado e desde então eu tenho seguido essa trajetória. Mas, né, a minha história, ela veio muito além, né, acontece muito antes de pensar em ser cristã, acontece muito antes de ser ungida missionária. Então, né, como você falou, já conhece um pouco da minha história e hoje o Senhor me trouxe aqui para poder compartilhar um pouco e trazer um pouco de luz para todas as mulheres que querem se olhar além do espelho. Amém. Muito bom. Bom, primeira pergunta, e eu já vou começar um pouquinho pesado. Já vai, tá? Assim Muita que a gente gosta. Jéssica, em que momento você percebeu que mesmo tentando preencher seus vazios no mundo com bebidas, vícios, a sua alma continuava gritando por socorro? A primeira vez que eu tentei suicídio foi no dia 12 de julho de 2021. Eu tinha acordei muito bem, me arrumei assim e me senti de uma forma que eu não me sentia há muito tempo, bonita, né? Porque uma das coisas que foi o ápice da minha depressão foi quando eu engordei bastante por conta da pandemia. Então, naquele dia eu me arrumei, passeei e nada indicava, te abalava. Nada me abalava. Tipo, naquele dia nada me abalava, nada indicava que eu tentaria fazer um suicídio. Então, fui passear, depois a gente foi no churrasco de uns amigos. E quando eu cheguei em casa, a vida não fazia sentido. Eu olhei ali pra depois de ter largado, né, todo mundo ali no churrasco e ter ido pra casa. Eu passei o dia todo na rua, fiz tanta coisa, fiz as coisas que aparentemente eu gosto, mas eu ainda sinto esse vazio. E foi ali que eu falei, acho que a vida não faz mais sentido. E tomei muitos remédios, né, pra poder tentar dar um ponto final naquele vazio que eu sentia. E essa foi a primeira das 8 tentativas de suicídio que eu tive. Meu Deus, foram 8. Foram muitas. Isso Quando foi a última? A última foi, eu não lembro o mês ao certo, mas foi em 2023. Você já estava caminhando com o Senhor? Não, ainda não. Foi após, né, essa última tentativa que eu decidi caminhar, porque o Senhor, ele foi o meu escape. Eu tentei de tudo. Eu sou tipo a mulher do fluxo, eu falo que eu sou tipo a mulher do fluxo de sangue. Eu gastei muito dinheiro e tentei de todas as formas. Eu tentei hipnose, até, né, mesa de magia branca eu tentei para poder amenizar. Eu costumo falar que nessa época eu vivi uma morte em vida. Então, todas as alternativas que eu conseguiria, né, que as pessoas me indicavam, eu tentava, porque eu queria me livrar disso. Eu me sentia como se fosse uma bomba relógio, que a qualquer momento eu poderia explodir. O que era isso que você fala? Esses pensamentos? Isso, os pensamentos que vinham. Satanás, ele sugestionava todo momento diversas formas de como eu poderia, né, dar um ponto final na minha vida. Então, já tem uma resposta do início da segunda pergunta, que seria: como era a batalha dentro da sua mente na época da depressão e da tentativa? E o que você sentia que ninguém conseguia enxergar? Como as pessoas ao seu redor te viam? E elas conseguiam ver isso? Como era? No início, né, como toda jornada de pessoas que têm depressão. As pessoas em volta dizem que é frescura, dizem que é besteira, dizem que quer chamar atenção. Eu ouvi falar até de pessoas assim próximas que eu estava com preguiça de trabalhar. Meu Deus.
Meu Deus. Que eu estava com preguiça de trabalhar, que tudo isso era frescura. E, de fato, quando eles enxergaram, né, ali na minha primeira tentativa de suicídio, eles puderam ver que não era a frescura que todo mundo falava. E, né, no meio de todo esse processo, de toda essa batalha, eu fiquei, assim, um bom tempo sem trabalhar, porque não tinha condições. Eu saía para trabalhar, eu cheguei a desmaiar 8 vezes. A minha crise de ansiedade era tão intensa Meu que em um Deus. único dia eu cheguei a desmaiar 8 vezes. E eu precisei, de fato, ser afastada do trabalho pelos médicos, né? E também por conta de que não tinha condições nenhuma. Você tá trabalhando e aquela crise de ansiedade, aquela crise de choro, aquela falta de ar te alcançar sem aviso nenhum. E era algo, assim, horrível. Como era a sua vida antes? Antes da ansiedade? Sim. Eu costumo falar, né, assim, para as pessoas que a minha vida mundana era muito perfeita. Eu comecei a ter depressão, eu tava assim no auge da minha vida, no auge da minha beleza, porque eu sempre fui uma pessoa assim muito vaidosa, então eu tinha acabado de fazer alguns procedimentos plásticos. Então, tipo assim, a minha vida tava muito perfeita e eu sempre gostei de viajar, sempre gostei de dançar, sempre gostei assim, de fazer muita coisa na época que eu tava no mundo. Então, eu tava no meu auge, assim, de, aparentemente, né, a vida feliz que toda pessoa que tá no mundo sonha em ter. Sim. Sim. Como que você enxerga, e aí esse tema a gente estava até conversando aqui antes, né, e eu já tinha colocado isso no script, porque dentro do Além do Espelho, eu tenho visto muito isso. Mulheres que já caminham com o Senhor, mulheres que já estão na sua trajetória, muitas vezes há anos já, mas elas ainda não conseguem ter constância, muitas ainda sofrem de ansiedade, uma preocupação excessiva do futuro, algumas não conseguem se perdoar, então, ou outras colocam um escape no vitimismo. Então, são muitas vertentes que a gente tem pra abordar. E aí, o que eu coloquei aqui, né? Muitas mulheres dentro da igreja sorriem no culto, servem, postam versículos na rede social, Sim. mas em casa estão emocionalmente destruídas. O que você... Primeiro me fala se você teve algum momento na sua caminhada que isso aconteceu, que você passou por isso. E o que você pode deixar para essas mulheres que talvez estejam passando por isso hoje? Gente, essa daí é sinistra. Essa daí é sinistra por quê? Porque acaba afetando um pouco do nosso orgulho. Sim. Porque a gente tem aquela mentalidade que por estarmos na igreja, de fato, a gente está liberto de todas as coisas. Eu posso falar assim com todo o coração pra você. Eu passei por isso recentemente. Uau! Isso é muito forte, porque quem te vê não imagina. Eu passei por isso recentemente. Porque eu costumo falar, né, na verdade, o Senhor, ele me deu até um projeto, que eu estou escrevendo, né, um e-book, que se chama A Alma Além do Ministério. Olha, gente, olha aí as Verdade! Muito bom. Eu amo porque nosso primeiro episódio também teve spoiler de projetos novos. Agora aqui a gente tá vendo, né? Que a gente tá pegando várias em primeira mão. Aí se chama A Alma Além do Ministério, mas por quê? Eu estive, né, estive na África em fevereiro. E eu estive lá pensando que eu estava completamente curada das minhas dores. Mas só que quando eu retornei de lá, eu percebi que eu não estava curada das minhas dores. As minhas dores estavam silenciadas. Meu Deus. Você foi a passeio? Você foi a missão. A missão. Foi uma viagem missionária. Ok. Então eu percebi que as minhas dores, elas não tinham sido curadas. Elas estavam silenciadas. E eu, no meu servir, estava silenciando aquilo que o Senhor queria tratar. E é algo que o Senhor falou comigo, eu não tenho como tratar aquilo que você finge não existir. Meu Deus do céu. Porque todas as vezes que a gente finge que a dor não existe, a gente vai acessando cada vez mais uma prisão. Então, quando eu voltei de viagem, o Senhor, ele começou a me moldar. Primeiro o Senhor me quebrou o meu orgulho, porque eu achava, eu não posso ter as minhas emoções abaladas, eu não posso demonstrar para as pessoas, porque agora eu sou missionária. Um título, né? Então, o título estava atrapalhando a minha cura.
o título o que as pessoas achariam estava atrapalhando aquilo que o Senhor queria fazer dentro de mim. Jesus. E acaba, né, englobando algo que eu tenho até uma ministração amanhã, e acaba englobando o orgulho ali, era o meu espinho na carne. E esse espinho na carne estava impedindo com que eu acessasse a cura aos pés do Senhor. Meu Deus. Meu Deus. Eu estava recentemente conversando com meu marido sobre isso, e eu relatei a ele, né? Inclusive foi depois de um encontro nosso. E a gente já tinha brevemente conversado sobre isso. E eu comentei com ele. Como é curioso, né? Porque tudo na vida é um processo. Tudo, absolutamente tudo. Seja bom, seja ruim, é um processo. E a cura também é um processo. Sim. Por exemplo, o perdão. O perdão, há muito tempo atrás, as pessoas achavam que era um sentimento. Então, eu sinto, então eu peço. Se eu não sinto, eu não peço. Hoje, todo mundo tem o entendimento de que perdão não é um sentimento, é uma decisão. Eu decido. Sim. Só que pouquíssimas pessoas falam sobre o processo. Perdão também é processo. Exatamente. Você libera ele hoje e você não tá curada do que aconteceu hoje. Esquecer, você nunca vai esquecer porque você não tem amnésia. Sim. Glória a Deus. Mas o sentimento, a leveza que te passa, que fica em você, leva um tempo. É um processo para que isso aconteça. E aí, depois da nossa conversa, eu fiquei refletindo que a cura é bem similar. E eu lembro a primeira vez que eu ouvi isso. E eu ouvi assim, você tá curada da rejeição. E eu eu tomei posse, e isso é uma linha muito tênue e perigosa. Sim. Porque eu preciso crer, mas eu preciso aceitar o processo. Sim. Eu não aceitei, eu fiz o que você acabou de falar. Eu falei, não, eu tô curada, Deus falou que eu tô curada, então parei de olhar, botei pra debaixo do tapete. E o que Satanás quer se não isso? Sim. Porque ele tá distraindo a gente para de olhar, aceita, toma posse, não cura mais e continua vivendo uma vida de rejeição, no meu caso. E quando eu parei pra olhar pra isso, eu falei, gente, eu ainda me sinto tão rejeitada de tantas formas, eu preciso verdadeiramente curar isso. Isso é muito forte. Uau. É muito sério, porque, tipo assim, eu me vi ali em episódios que eu via que a raiz da rejeição ainda existia, a raiz do abandono ainda existia, eu vi que a dependência emocional ainda existia. Então eu falei assim, gente, não. O Senhor, ele diz que é na totalidade, a cura é na totalidade. Eu não quero nada na parcialidade, eu quero na totalidade. Então, se existe uma cura na totalidade, é essa cura que eu quero acessar. Uau. Então, desde que eu cheguei, o Senhor, ele tem me moldado dia após dia. É um processo. É um processo, porque dia após dia ele me dá um direcionamento diferente, dia após dia ele me dá um caminho diferente. Então cabe a você, se você quer essa cura e quer se submeter àquilo que ele tem direcionado a você, ou se você vai colocar para debaixo do tapete de novo e acabar vivendo sutilmente aquilo que o inimigo quer, porque não é o que Deus quer. O Senhor, ele quer que a gente seja liberto e liberta por completo. Amém. Agora, Satanás não, ele quer ali que você esteja na igreja servindo, mas só que ao mesmo tempo distraída e com a tua salvação em risco. Sim. Ferida. Exatamente. E acaba ferindo outras pessoas. O que me fez, né, começar em busca dessa cura foi experiências que eu tive com mulheres assim muito usadas por Deus, mas que antes de subir no altar elas atrasavam porque tinham uma crise de ansiedade, tinham uma crise de choro. E eu falava, não é isso que eu quero. Se ainda existe algo, eu comecei a pedir muito, se ainda existe algo aqui dentro de mim que precisa ser tratado, que venha pra fora. Amém. Porque eu quero servir 100% entregue, eu quero servir 100% curada. Eu não quero 99%, eu quero 100%. Glória a Deus. E desde então eu tenho acessado isso. Porque no meio, eu até comentei isso contigo, no meio desse... Eu tô, na verdade, em um processo desde outubro, a qual ninguém sabe, muita gente vai saber agora. Eita, Giovana. Não aquele assunto. Eu sei. Mas a questão do processo, muita gente vai saber agora. Eu tô desde outubro passando por um processo que ninguém sabe. Somente eu e Deus e as pessoas assim mais chegadas a mim. E quem
Quem me olha não imagina. Mas só que eu comecei a me sentir uma fraude. Eu sumi das minhas redes sociais. Eu parei de aceitar convite para ministrar. Por quê? Porque eu me achava uma fraude. Eu me achava uma fraude. Eu me achava, como que eu posso... indigna de carregar a mensagem de cura, sendo que eu estava completamente detonada. Aí acaba também entrando um pouquinho do orgulho. Sim. Então, desde então, essa questão que o Senhor ele tem trabalhado em mim, a questão da cura. Porque às vezes a gente acha que só porque nós somos usados por Deus, só porque nós carregamos o título, a gente não vai sentir. É ser humano, É né? ser humano, É ser humano. exatamente. Pedro, depois de caminhar uma vida inteira de Jesus, foi lá e negou ele. Sim. A gente vê Elias, depois dele matar ali os 400 profetas de Baal, o que aconteceu com ele? Gente, o meu... Eu tô fazendo DIP agora, né? E a minha aula foi exatamente sobre isso. Foi o exemplo que eu dei. Gente, até ele... Ele tava aqui fazendo fogo descer, matando todo mundo. E ali, daqui a pouco, ele tá chorando. Tá pedindo a morte. Pedindo pra morrer. Era um homem usado, era um profeta de Deus. Mas só que muita gente, né? As pessoas que estão em cima do altar, elas não conseguem entender que mesmo você carregando unção, você ainda é ser humano. Sim. Eu acho que não só essas pessoas, mas quem os vê. Todo mundo dentro da igreja. Exatamente. Ah, não, tá com o microfone na mão, tá lá, não erra, é perfeito. Se chegou ali, não é todo mundo humano. Eu escuto muito relatos de pessoas que falam que têm depressão, que têm ansiedade, e pessoas de dentro da igreja têm esses relatos, e pessoas também de dentro da igreja, elas dizem que é falta de Deus. Não, Elias estava com falta de Deus. Não tem como. Davi, ansioso, estava com falta de Deus. Davi era segundo o coração de Deus. Ele estava com falta de Deus? Sim. Não, gente. Sim. É porque as pessoas, elas olham pra gente, né? Pra nós que somos cristãos, ela acha que nós somos super-heróis, ela acha que nós somos o próprio Deus. Não, a gente tem intimidade com Deus, sim, mas nós não somos o próprio Deus. Sim. Uma coisa que eu costumo falar muito, que enfim, é até bem usado, é que a igreja, na verdade, é um hospital de almas. Então ali são pessoas, a diferença, é o que eu falo sempre, a diferença de quem tá na igreja e de quem não está na igreja é quem está já acordou e sabe que precisa de Jesus, sim, sabe que precisa ser curado. Quem tá no mundo tá chafurdado na lama, não sabe que tá lá, indo embora, sim, seguindo a vida, não viu ainda que tá cheio de pecado. E quem tá na igreja não, mas todos suscetíveis, porque todos são humanos. Sim, todos nós somos humanos, todos nós somos suscetíveis a cair, todos nós somos suscetíveis a falhar. Mas aí cabe, né, a questão do posicionamento, como você vai se posicionar mediante a isso. Sim. O Senhor, ele tem falado muito comigo que nem tudo vai ser ele que vai resolver pra mim, nem tudo vai ser ele que vai resolver pra você. Sim. Vai ter coisas que vai ser o meu e o teu posicionamento que vai fazer a diferença. Sim. A direção ele já deu e a gente que se posicione. Agora é a gente que tem que se posicionar e submeter aquilo que ele vai falar. Mas só que às vezes a gente paralisa por quê? Porque todas as vezes que a gente vai caminhar, a gente precisa renunciar a alguma coisa. A gente precisa deixar algo pra trás. Sim. Seguir a Deus não custa algo, né? Custa tudo. Custa tudo. Eu falo muito isso. O chamado, ele não exige muito, ele exige tudo. Muito bom. Porque eu falo pra você, eu já abandonei muitas coisas por causa do chamado. E eu tô disposta a abandonar ainda mais se o Senhor me pedir. Tudo em amor pelo chamado. Porque eu sei de onde ele me tirou. Eu sei, né, eu já falei isso no começo, mas eu gosto de deixar frisado, eu sei da morte em vida que ele me tirou. Eu chorava dias e dias no chão do meu quarto pedindo ele para me levar, porque eu não aguentava mais viver. Então, ele me deu tudo. Ele é meu tudo. Então, eu costumo falar, o que ele me pedir eu também entregarei, porque se eu estou aqui hoje, é porque ele me levantou para fazer alguma coisa. E eu Amém. costumo falar que eu sou o testemunho dele. Amém. Então, é isso. E você é mesmo. Voz para essa geração. Tem impactado muitas vidas, muitas mulheres. Amém. Confesso que nessa fase onde você esteve um pouco mais ausente, eu mesma senti a sua falta.
completamente fora do roteiro, mas eu tô vivendo uma temporada de honra. Então, realmente, quero honrar a sua vida. Amém. Porque você é essa pessoa que honra também, sabe? Que reconhece a voz de Deus, que tem intimidade com Ele. E isso é muito bom para que as pessoas vejam que que você consegue ter intimidade com Deus mesmo em meio a essas situações e que você precisa trabalhar para curar isso. Sim. E que, como você falou, nem tudo é espiritual, muita coisa é ok, mas nem tudo é espiritual. A gente tem, nós somos um espírito, né? Possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Isso. Então, para que você viva essa plenitude, como está o seu corpo e sua alma? Porque, de repente, não faz um exercício, de repente se alimenta, não tem uma proteína, não tem nada dentro desse corpo que esteja te abastecendo como você precisa. Como está essa alma, sabe? Se a terapia está em dia, a terapia não é luxo. É sobre isso. E você precisa, a plenitude, ela vem de uma completude, de um equilíbrio entre esses 3 planos. A gente até relatou isso com a pastora Aline, que é maravilhosa para falar sobre esse tema. Eu amo. No início, porque é realmente isso. E assim, você na minha casa é realmente uma mulher muito citada, porque eu tenho você como uma referência, como uma inspiração. E eu vejo a quantidade de mulheres que também te veem dessa forma. Então, por isso é tão importante você vir aqui e contar a sua história, para que outras mulheres vejam que, cara, se você tá na caminhada, se você tem essa intimidade com o Senhor e passa por essas coisas, tá tudo bem, o Senhor vai tratando e vai curando no caminho. A gente não vai ficar pronta nessa terra, a gente tá se aprontando, somos a noiva, estamos nos aprontando ainda, sabe? E quantas vezes você já foi usada? Isso aqui que tá acontecendo hoje é resultado de uma palavra que quem me deu foi você, e talvez você não saiba. Não sei mesmo. Eu lembro perfeitamente que a minha oração do ano passado, na verdade eu já vinha orando por isso há muito tempo, mas principalmente no ano passado, era: Senhor, eu quero muito viver do meu ministério. Eu quero viver do meu ministério, porque eu já entendia, já tinha clareza do meu propósito, do meu ministério, do meu chamado, e eu não aguentava mais trabalhar uma hora com uma coisa, outra hora com outra coisa, e eu comecei a me sentir como você falou que você se sentia, como uma fraude. Que credibilidade que eu passo? Cada hora eu tô num lugar que me olha, nem sabe o que eu faço direito, quem sou eu, sabe? Quem sou eu? Não na minha identidade, porque ali tava firme, mas o que eu faço, sabe? E eu lembro que eu orei muito: Senhor, eu quero tanto viver do meu ministério, eu quero tanto viver do meu propósito. Eu tenho cadernos de oração escrito isso. E aí, a gente não se conhecia pessoalmente, você me seguia, e aí, tanto que quando eu vi que você me seguia, eu falei: caramba, como é que ela me segue? E aí, você me mandou uma mensagem perguntando uma coisa sobre o meu noivado, acho que uns cartõezinhos que eu fiz no noivado. Sim, foi verdade, nem lembrava. Eu lembro de tudo, porque realmente pra mim foi muito forte. E aí você perguntou: como você fez? Onde você pegou? Eu te mandei a arte, você fez. Aliás, não sei se você fez. Fiz pro meu encontro em casa. Legal, então. E aí, a partir disso, a gente começou a se falar. E a gente se conheceu oficialmente na igreja. E quando a gente chegou em casa e foi fazer uma reunião online pra gente fazer uma live juntas, você falou: Thaís, eu não sou do tipo que sai entregando palavra, primeiro eu testifico com o Senhor. E o Senhor tá testificando que chegou a hora de você viver do seu ministério. Uau! Chegou a hora de você, não é só viver, na totalidade, é sobre isso. E você começar a derramar o que Ele já confiou a você, o que Ele já te entregou, todo o teu conhecimento, você vai começar a colocar isso pra fora. E aquilo pra mim foi tão forte, eu chorei muito com você, e depois desliguei com você, liguei pro meu marido na época, ele não era meu marido ainda, era meu noivo, e eu liguei pra ele porque eu tinha acabado de ser demitida. E tinha orado pro Senhor e falado: Senhor, me tira se não for da tua vontade. E desde então eu venho gerando o podcast, que eu não sabia ainda que era um podcast, mas eu vinha gerando o Além do Espelho. E o Senhor entregou um evento, o Senhor entregou um podcast, o Senhor entregou agora um clube do livro. Olha, em primeira mão! Já que lançando o Clube do Livro, as vagas já estão abertas. A gente começa no próximo mês. Link lá na minha bio, no Instagram. Então o Senhor tem entregado muito e eu tenho, de fato, vivido do meu ministério. Amém. Louvado seja o nome do Então, Senhor. glória a Deus pela sua vida, por você ouvir e obedecer, né? Porque não é só sobre ouvir, é sobre obedecer. Amém. Jéssica, me fala. Quando eu te conheci,
eu comecei a te acompanhar mais assiduamente, eu comecei a ver que você fazia muitos jejuns. Tava sempre ali estimulando a jejum, estimulando a oração, propósitos de forma geral, estimulando no sentido de fazer juntas, sabe? E eu acho isso maravilhoso porque a unidade tem um poder extraordinário. Como o jejum e a oração mudaram a sua mente, suas emoções e a sua identidade com Deus de forma prática? Então, eu até tava conversando, né, com a minha amiga que tá aqui me acompanhando essa semana. Eu falei pra ela, cara, eu não no início eu não era, né, uma pessoa que gostava de orar. Eu era aquela crente, assim, que só ia mesmo pro culto, adorava ali ao Senhor e depois ia pra casa. Aí eu conheci uma apóstola e comecei a acompanhar ela ali e ela fazia muito, né, muito propósito, muito jejum. E ela falava que o jejum, ele aceleraria, né, muitas coisas na nossa vida. Então eu falei, gente, eu vou começar a jejuar. Aí eu fui pra uma conferência dela e ela fez um jejum ali com todo mundo que ia participar de 70 dias. Uau, já começou como, né? Já comecei, tipo assim, eu jejuava, mas era aquele jejum bem fraquinho mesmo. Uhum. E já começou com de 70 dias, eu falei assim, então vamos lá. Vai ser difícil, porque eu nunca fiz um tão longo assim, mas vou tentar. E foi onde eu adquiri as maiores experiências da minha vida, onde eu pude ver o aceleramento do que o Senhor tinha para fazer na minha vida. Foi onde eu recebi mais direcionamento, foi onde eu tive mais visões, assim, espirituais mesmo. Onde eu tive muitas palavras, né, proféticas sobre a minha vida e sobre coisas que aconteceriam no mundo, e de fato aconteceu. O meu bloco de notas são cheios de coisas, assim, a qual o Senhor me revelou, me confiou e que depois eu pude testificar acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Amém. E o jejum, assim, ele é primordial para aqueles, né, que querem ter um relacionamento com o Senhor, porque o jejum, o que é o jejum? O jejum não é você ficar sem comer. Às vezes as pessoas fazem um jejum de 24 horas sem comer, mas fica ali somente 10 minutos orando e vai viver a sua vida como se nada acontecesse. Só tá emagrecendo. Só tá emagrecendo. Isso não é jejum, isso é dieta. Sim. Eu costumo falar, hoje, né, eu tenho um grupo de aproximadamente 1000 mulheres que se chama Escolhidas para Curar. Glória a Deus. E ali a gente ainda aplica, né, jejuns, a gente ainda aplica as coisas, e eu falo. Às vezes eu coloco um jejum de 3 horas para elas, aí muitas criticam, porque falam, mas só isso, geralmente eu já fico essas 3 horas sem comer. E eu falo para ela, vocês precisam entender que o jejum não é sobre o tempo que você vai ficar sem comer, mas é o tempo que você vai reservar para poder ficar ali na intimidade com o Senhor. Aleluia. Porque não adianta eu ficar 24 horas sem comer, dizendo que estou de jejum, sendo que só vou ficar 10 minutos orando, 10 minutos lendo a palavra. Forte. Não é o tempo, é a qualidade do tempo que você tira para estar ali com Ele. Glória a Deus. É isso. Nunca é sobre números no final Nunca das é sobre contas. números. Independente da situação, nunca é sobre números. Exatamente. Né? E esse aceleramento que você tá falando, eu tava também conversando. Tudo conversa com meu marido mesmo, entendeu? Eu tava conversando, porque eu não finjo costume, gente. Eu vou fazer 7 meses de casada ainda. Pra mim é então uma... vai com tudo. Eu conversando com ele, e eu falei, a gente tem, principalmente lá na nossa igreja, a gente tem uma fama de ser uma igreja de aceleramento. E eu costumo dizer que esse aceleramento, na minha visão, tá? Eu não quero, enfim, mas é a minha visão, o entendimento que eu tive com o Senhor, falando sobre a minha vida e o que tem acontecido na minha vida. E aí você vai me dizer se você vê similar a isso. É como se, na verdade, o aceleramento só fosse pra gente, porque pra Deus é o tempo normal, porque o tempo dele é diferente. Exato. O que faz com que o nosso tempo não seja acelerado somos nós mesmos que vamos atrasando no meio do caminho, fazendo escolhas que não deveríamos, decidindo coisas que não nos posicionando. Exato. E isso vai atrasando. E aí, quando as coisas começam a acelerar, a gente acha que tá acelerado. Não, só tá no tempo certo. Às vezes nem no tempo certo, às vezes já era pra ter acontecido, mas por conta do seu não posicionamento atrasou. Exatamente. E é isso que é o aceleramento. Viver no tempo de Deus. Sim. Viver o que Deus quer pra você no tempo dele. E o jejum, ele te faz isso por quê? Porque enquanto você tá mortificando tua carne, você tá lá depositando tempo e energia no Senhor, você tá ouvindo da parte dele qual é a direção que você tem que tomar.
Exatamente. Isso que acelera. Exatamente. Porque você fica sensível à voz dele. Eu costumo, às vezes, antigamente, né, eu não tinha muito essa prática de fazer jejum. Então, às vezes eu precisava dormir pro Senhor falar comigo num sonho, porque eu tava tão ocupada, tão distraída com as coisas do dia a dia, que eu não conseguia ouvir a voz do Senhor da forma que eu escuto hoje. Ele precisava esperar com que eu dormisse para que ele se revelasse para mim, para que ele me desse alguma direção ali enquanto eu dormia. E isso, tá? Não foi algo que a Jéssica teve percepção. Foi o próprio Espírito Santo que falou comigo. Você tá tão ocupada com as coisas da terra que eu preciso esperar você dormir para que eu venha conversar com você. Meu Deus. Então isso veio como um tapa na minha cara. Não, e um tapa na cara pra muita gente. Muita. Que acha que oração é só você ir lá e ficar falando, pedindo, quando na verdade, às vezes, você só precisa ouvir. E eu vou te falar, eu tava conversando com ela essa semana. Eu ainda tenho, né, eu tenho essa, não de ouvir, mas tipo assim, as pessoas falam, silencia tudo e fica ali, tenta fazer ali uma meditação que o Senhor vai falar contigo. Eu tenho essa dificuldade de fazer essa meditação, porque eu sou muito elétrica. Meu nível de TDAH é muito alto, então eu sou muito elétrica. Eu fico ali, eu fico nervosa. O máximo que eu consegui foi 5 minutos. Aí eu fico ali, aí eu, Senhor, não vai falar não? Porque, tipo assim, às vezes, foi o que eu falei pra ela. Às vezes a gente pensa que o Senhor ele vai falar de uma forma, mas ele fala de outra. Sim. Às vezes a resposta ela não vem do jeito que você quer. Ela sempre vai vir do jeito que ele tem que dar. Sim. E a gente quer mandar até no jeito que ela vem, né? Exatamente. A gente quer mandar até no jeito que ela vem. Às vezes eu tô tão desesperada pra ouvir a voz dele que eu fico... calma aí. As pessoas dizem que tem que meditar, mas eu esqueço que eu tenho intimidade. Sim. E aí você quer seguir práticas... Quero seguir padrões que funcionam para outras pessoas, porque eu tô desesperada. E aí também é onde entra o erro, porque quando a gente tá desesperada para ouvir a voz dele, a gente acaba suscetivelmente ouvindo qualquer voz. Sim. Muito bom. Qualquer voz. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu tava no meu antigo ministério, eu fui fazer um treinamento que eles, né, estavam fazendo lá para líderes. E eu tava tão mal naquela época, tão mal, eu precisava ouvir uma palavra. E eu queria só ouvir qualquer palavra, nessa que a gente acaba tomando as famosas profetadas. É quando você quer ouvir qualquer palavra. Então eu tava ali a fim de ouvir qualquer palavra e veio eu vendo ali todo mundo se abraçando, todo mundo ali chorando, todo mundo entregando pra todo mundo e eu ali doida por um abraço, doida pra ouvir uma palavra e nada. Eu me sentei no canto e comecei a chorar. Eu falei, o que tá acontecendo? Porque o Senhor fala com todo mundo e o Senhor não usa ninguém. O Senhor tá usando todo mundo pra falar com todo mundo e o Senhor não tá usando ninguém pra falar comigo. Aí veio uma mulher, eu lá me acabando de chorar, veio uma mulher. Aí, né, aquilo que a gente pensa, é agora. Ele vai falar agora. Aí a mulher só me abraçou, falou nada, só me abraçou. Aquilo ali me trouxe mais frustração ainda, porque eu pensei que ela ia falar alguma coisa da parte dele. Expectativa que você gerou. Que eu gerei. E ela não falou. Aí veio um amigo também, perguntou se estava tudo bem. Eu falei, tá sim, tá bom. Me levantei, eu falei, tá bom, né? O Senhor não quer falar, amém. Quando eu tô saindo... Cara, foi assim, uma das experiências mais surreais que eu vivi na minha vida. Eu ouvi a voz do Senhor audivelmente, eu estremeci. Uau. Ele falou, eu não preciso usar pessoas pra falar com você. Quando eu quero, eu falo com você pessoalmente. E aquilo ali, eu tava chorando. Eu chorei ainda mais. E aquilo ali foi o suficiente. Ele não me trouxe o conforto que eu queria. Ele não me trouxe a palavra que eu queria. Mas o que ele me trouxe era que mesmo ele não falando comigo no momento que eu queria e nem do jeito que eu queria, aquele silêncio dele, ele não estava distante. Ele estava comigo. Ele só não estava falando. Porque até o silêncio de Deus serve para poder te ensinar algo. Sim. Então, naquele momento eu aprendi. E naquele momento eu também comecei a ficar, né, mais ligada nessas coisas de ficar pedindo, porque Satanás ele também escuta. Isso é muito forte, as pessoas esquecem disso. Satanás ele também escuta. E às vezes ele vai enviar pessoas pra poder... Pessoas assim...
Não, eu posso até falar pra você, não se escandalize com o que eu tô falando, mas existem muitas pessoas dentro da igreja que se permitem... Que dão brechas. Exatamente, se permitem dar lugar pra Satanás. Pedro era discípulo de Jesus, ele se permitiu ouvir Satanás. Sim. Pedro era discípulo, andava, viveu milagres, viu milagres, mas se permitiu. Imagina eu e você que somos carnais, assim como Pedro era. Imagina eu e você que não tivemos acesso que Pedro teve. Sim. A gente acaba dando lugar, Sim. às vezes sem nem perceber. Então Satanás, ele escuta. Sim. E ele envia. Sabe por que ele envia? Porque um dia, nesses meus propósitos, eu fui fazer um propósito que se chamava Derrubando as Muralhas. E eram 7 dias. E ficava ali orando às 3 horas da manhã durante 7 dias, fazendo ali alguns atos proféticos, né, que baseado, né, com base bíblica. E o Senhor, ele teve no primeiro dia, eu comecei a fazer porque eu tava muito revoltada. Porque eu tava vendo muitas muralhas mediante a todas as palavras proféticas que eu tinha recebido. Então eu cheguei pro Senhor completamente revoltada. Eu falei, eu tô vivendo coisas que eu não queria, que eu não pedi. Mas as coisas que eu queria viver, que o Senhor me entregou, eu não tô vivendo. Rebelde, né? Rebelde. Rebelde. Meu Deus. Porque, tipo assim, eu costumo falar pras pessoas, tem muita gente que fala, como se escandaliza quando eu falo. Eu falo com o Senhor como se eu estivesse falando com o meu melhor amigo. Sim. Eu chamo o Senhor de cara. Se eu estiver chateada, o Senhor ali, ele vai ali receber ali a minha chateação, porque eu falo com ele como eu tô conversando com você. Amém. E às vezes eu passo um pouco do limite e falo depois, Senhor, me perdoa, eu fui rebelde. Senhor, não foi minha intenção. Sim. Porque o Espírito Santo, né, ele é uma pessoa, ele tem sentimentos. Sim. Então, tem coisas assim que a gente vai falar que vai feri-lo. Então, a Sim. gente também precisa ter a humildade de chegar e reconhecer e pedir perdão. Sim. E eu tava ali revoltada, orei no primeiro dia, às 3 horas da manhã, tá bom. No terceiro dia, eu orando de novo em relação a isso, mas já calma, né? Porque eu já tinha deixado a minha frustração, a minha raiva, tudo no primeiro dia. E orando de novo nisso, eu me lembro como se fosse hoje o Espírito Santo falou comigo. O Senhor, ele não tem obrigação de te entregar aquilo que não foi ele que prometeu. Ele só tem compromisso de fazer aquilo que ele prometeu. Uau. Aí eu fiquei assim, mas como assim? E o Espírito Santo falou comigo no meu quarto. Existem palavras que não foi Deus que te entregou. Existem palavras que você recebeu, que foi Satanás, para poder paralisar, atrapalhar aquilo que o Senhor tem para sua vida. Porque palavras viram decretos no mundo espiritual. Então, se você não tiver ligado e receber aquela palavra, ao invés de destravar o céu para ti, ela faz o contrário, ela fecha. Sim. Então, como eu falei no início, às vezes a gente tá tão carente, tão necessitada de ouvir uma palavra que a gente aceita qualquer que a gente aceita qualquer coisa. E principalmente quando a palavra ela vem para poder inflar o nosso ego. Quando a palavra ela vem para poder fazer com que a gente se ache em alguma coisa. E aí a gente sempre aceita tudo que é Bom. Mas quando é ruim, fulano veio falar isso pra mim. Vê se pode. Pra mim veio falar isso. Mas é desse jeito. Mas é desse jeito. Eu costumo falar que nós somos assim, seres humanos muito engraçados. Porque se alguém vem te entregar uma profecia, isso é muito forte que eu vou falar aqui. Se alguém vem te entregar uma profecia, você não pede testificação ao Senhor dessa profecia, se essa profecia for boa. Sim. Mas agora o Senhor chega pra você e fala assim, Thaís, eu quero que você dê a chave do teu carro pra fulano. Você vai chegar primeiramente, você vai questionar ele. Você vai se questionar. Você vai falar, gente, eu devo estar ficando maluca, não é possível. Senhor, tu quer que eu dê a Isso chave não é do meu coisa, carro pra isso não alguém? é coisa de Deus, não. Isso deve ser coisa do inimigo. Não deve ser. Não deve ser. Eu vou esperar a testificação. Vou esperar que o Senhor me testifique. Aí vai lá. O Senhor fala contigo novamente. Aí você continua achando que é coisa da sua cabeça. Aí você faz um propósito, você abre um jejum para que o Senhor te dê a resposta através da vida de alguém. Aí a pessoa chega, fala pra você, não, calma aí que eu vou esperar mais uma testificação. Se acontecer outra testificação, eu entrego o carro. É assim, nós somos assim. Sim. A gente só pede testificação pra coisa quando é pra agradar a gente. Quando é do desagrado da gente, quando é algo assim que supostamente a nossa visão é uma perda, a gente quer testificação. Sim.
Então, isso é algo muito surreal, é algo também muito importante para a gente começar a se policiar e aprender a não aceitar qualquer palavra. Porque eu costumo falar que nem toda palavra vem do céu. Eu falo Sim. muito isso, nem toda porta aberta vem de Deus, nem toda palavra vem do céu, nem toda luz que brilha também vem do céu. Você precisa ter muito cuidado e discernimento Sim. em relação a todas essas coisas. É o que você falou, o inimigo ele sabe dos nossos desejos e a gente, ele não é onisciente como o Senhor, então o que tá aqui dentro ele não vai acessar, mas o que você tá verbalizando, o teu gesto, as suas atitudes te mostram, revelam o desejo do teu coração. E aí ele vai começar a usar pessoas, como você mesma falou, que estão dando brechas, que se deixam ser usadas por ele para virem te entregar uma palavra, ou até mesmo sugestionar, não através de pessoas, mas de coisas. De coisas, sim. E você começar a acreditar que aquilo ali é para você, quando na verdade é uma distração para te desviar do propósito do Senhor. Isso realmente é muito forte. Muito forte. Bom, vou voltar aqui um pouquinho pro tema, mas é sobre isso e o Espírito Santo tá conduzindo. O que você diria para alguém que ama Jesus, mas ainda luta contra pensamentos depressivos, ansiedade e vontade de desistir? Então, o que eu diria é que primeiro você precisa reconhecer que você tem essa falta. É como eu falei no início, o Senhor, ele não tem como curar aquilo que você finge não doer. Então, eu falo pra você, se eu não tivesse reconhecido na primeira semana que eu voltei da África que eu precisava de cura, você não ia estar aqui falando com uma pessoa que está sendo curada. Você iria estar falando com uma pessoa que estava vivendo uma farsa. Então, primeiro você precisa aceitar que mesmo dentro da igreja, você ainda tem esses déficits na emoção. Porque hoje em dia é muito normal. Hoje em dia você pode encontrar muitas mulheres na igreja servindo, muitas mulheres na igreja louvando, muitas pessoas servindo em missões, mas você vai encontrar muitas pessoas que estão nesse serviço com as emoções completamente bagunçadas. E pelo fato de elas estarem na igreja, elas não se permitem ser tratadas, porque isso é um grande tabu, né? Como eu falei, as pessoas acham que é falta de Deus, mas às vezes não é. E aí rola até da pessoa não querer verbalizar, talvez não pedir ajuda, não reconhecer, justamente por conta do que vão falar, do que vão pensar, do julgamento. As pessoas que têm depressão hoje dentro da igreja, muitas têm porque elas não conseguem se abrir para pessoas dentro da igreja. Eu recebo diversas mensagens de pessoas que falam isso comigo. Eu fui falar com o meu pastor, eu fui falar com a minha pastora, e eles falaram que era falta de Deus, eles falaram que eu preciso orar mais, eles falaram que eu preciso me aproximar mais. E é algo que eu sempre falo, tá, você tem que se aproximar de Deus sim, mas você também precisa reconhecer, você precisa acessar esses lugares, você precisa trazer à memória o que te fere, e sim, há necessidade sim de você buscar um psicólogo, há necessidade sim de, se houver necessidade, se o caso for muito severo, você ir procurar um psiquiatra, você fazer algum tipo de medicação, porque eu falo muito isso, eu fui curada, né, claro, só fui curada por conta do Senhor, mas só que a terapia, os remédios, eles fizeram ali a união, né? Foi ali a união. Sim. O meu psiquiatra, ele era um psiquiatra cristão, graças a Deus, até isso o Senhor, ele cuidou pra mim. E isso é muito importante até de ser falado, porque eu tenho amigas, pessoas próximas, tá? Também, não quero causar aqui não, mas é uma opinião pessoal. Sim. Tá tudo bem a pessoa ter uma vida secular ou ter outras religiões, ok. Não, tá tudo bem. Mas eu tenho uma amiga que se tratava com uma psicóloga que não era cristã e ela estava passando por um desafio no casamento e assim, não era nada traição, agressão, não era nada nesse sentido. Desafio a gente tem com a gente mesmo, quem dirá com o outro. E a primeira coisa que a psicóloga sugeriu foi: separa.
Ela não tem princípio. O princípio tá... Aliás, não é que ela não tenha princípio, mas os princípios dela são outros. Diferentes. São diferentes. E como que você vai se aconselhar? Como que você vai buscar tratamento com alguém que não tem nem sequer os mesmos princípios e valores que você? Exatamente, não tem como. Não tem como, porque eu lembro, né, quando eu tava no mundo, eu procurei uma psicóloga, né, que também era do mundo. E as lições ali, né, os ensinamentos dela ali, hoje eu posso analisar que era completamente fora dos padrões. Completamente fora dos padrões. Então, a gente, né, precisa... É isso que a gente precisa ter o entendimento. Claro que o Senhor, ele tem que ser... Ele é o primordial em tudo. Ele é a primazia em tudo. Ele é a raiz de tudo. Sim. Mas só que ele também deu sabedoria para outras pessoas para poder te ajudar nesse tratamento. A gente precisa entender que a palavra do Senhor vai falar pra gente não colocar Deus à prova. Existem médicos. Não é porque hoje você foi diagnosticado que tem um câncer. Tá bom, eu sei, o câncer tá ali. Eu vou continuar crendo que o Senhor, ele vai me curar. Mas enquanto essa cura não chega, eu tô procurando tratamentos da medicina que ele deu sabedoria para outras pessoas exercer. Sim. Meu Deus. É isso que as pessoas não têm entendimento. Muitas pessoas morrem dentro das igrejas por conta disso. Eu costumo falar que é até um pouco de ignorância da pessoa. Sim. É claro que a palavra diz, o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, tá? É palavra liberada. Nós recebemos, mas é como você falou no início, tudo tem um processo. Sim. O Senhor, se ele quiser curar de imediato ali, ele vai curar. Mas se ele não quiser te curar de imediato, se ele quiser com que você passe por esse processo. E é exatamente isso. Toda ferida fechada, né, é um ministério aberto. É um ministério aberto. E quem sabe, né, não tô invalidando, até porque sou uma pessoa que ao longo da minha vida eu perdi muitas pessoas, eu sou muito nova para a quantidade de pessoas que eu já perdi. E a maioria, inclusive, para o câncer, então não é invalidando, mas eu também conheço pessoas que foram curadas e que hoje vivem isso e usam isso para incentivar e apoiar outras pessoas. Então a gente não sabe o que está sendo produzido naquele momento, porque Deus, isso também até foi falado no podcast passado, Deus é bom, ele não produz nada mal, mas ele pode usar o mal para o seu bem. Porque a palavra diz que todas as coisas cooperam. Então ele pode usar isso pro seu bem. E aí eu vou só me apegar aqui à palavra e vou ficar sentada esperando que a cura venha. Não, eu vou me mover. E aí entra num ponto muito importante que eu gosto muito de ressaltar também, e vou aproveitar o ponto, que é: nós precisamos de mais cristãos lá fora. Nós precisamos de mais cristãos advogados, mais cristãos médicos, psicólogos, dentistas, na política. Nós precisamos. A igreja precisa parar de achar que a igreja é pra dentro da igreja. A igreja é pra fora. Exatamente. A igreja é pra fora. Porque quando a gente tiver verdadeiros cristãos lá fora, as coisas vão mudar. As coisas vão mudar. É muita gente lá de fora, com muita opinião, com muita... E a gente fica preso dentro da igreja. Somos a minoria. E não vai pro mundo, e não vai pra fora. Eu, por muito tempo, fiquei... recebi palavra de pastoreio. Aí falei, Senhor, que? E eu achava que era um pastoreio como eu vejo o meu pastor, como eu vejo pastores ali dentro. E depois o Senhor me revelou, não é sobre isso. Porque pastorear é cuidado. O que eu faço se não isso com as mulheres que eu mentorei? Verdade. É cuidado, não é dentro, é fora. E o Senhor falou, não é dentro, é itinerante, é fora. Você vai para um lugar, você vai para o outro, você vai cuidar de pessoas, mas não necessariamente dentro. Pode ser que haja um tempo, até porque o meu marido tem o chamado de pastor, é o dom do meu marido, mas, e aí serei uma pastora por ser casada com ele, mas... não era dentro, e eu tava focada achando que tinha que ser alguma coisa dentro, e o Senhor tava falando, é fora, é fora. E aí, quantas pessoas estão dentro da igreja, matando os seus chamados, matando os seus propósitos, tentando viver uma vida que não é delas. Era isso que eu ia te falar. As pessoas, né, elas têm muito disso. Eu tenho um chamado, mas eu não tenho oportunidade. Você não precisa esperar a oportunidade, você pode fazer a oportunidade. Meu Deus do céu. Porque eu tinha um chamado de missionária, eu sou convertida há aproximadamente 5 anos, vai fazer 5 anos em agosto.
E no primeiro ano, a partir do primeiro ano, eu comecei a receber as palavras de que eu seria missionária, de que eu seria, e eu, amém. Sendo que eu não esperei o óleo descer fisicamente para mim poder exercer aquilo que no mundo espiritual já estava liberado. Eu comecei a fazer com o que eu tinha, e o que eu tinha, as minhas redes sociais. Eu não esperei eu receber um cargo dentro da igreja, eu não esperei eu receber uma oportunidade, eu não esperei eu receber um microfone. Eu comecei a levar o ID com aquilo que o Senhor já tinha colocado nas minhas mãos. E é muito lindo. Sim, eu estou comendo um bolinho, você deveria fazer o mesmo, porque, inclusive, a Doc hoje preparou, que você pediu, você falou que na sua mesa não podia faltar um croissant. Um croissant, eu amo, gente. Então nós preparamos aqui um croissant, um bolinho também que você falou, tem os docinhos. Então é sobre isso, porque aqui vocês estão em casa, aleluia, e é sobre isso. A gente vai comendo e vai falando. Olha, perdi até o fio da meada. Que delícia. Fiquei bem perdida. Oh, Jesus. Obrigada, Deus, por esse bolo, por essa padaria, confeitaria maravilhosa. Mas eu realmente perdi o fio da meada. Alguém lembra? Nós estávamos falando sobre a oportunidade, não precisar da oportunidade. E enquanto nós vamos dando os passos com que a gente tem, vai sendo aperfeiçoado. Porque as pessoas, elas têm essa ideia de que precisa estar perfeito. Exato. E isso recai de novo aonde? No orgulho. No orgulho. É o espinho da carne de muita gente, é o orgulho. Exatamente. E, né, o que eu preparei para ministrar amanhã. O espinho da carne, ele não pode ser a desculpa para você permanecer no erro. O espinho da carne, ele não pode ser aquilo que vai te afastar de Deus. Mas o espinho na carne precisa ser algo que vai te aproximar da graça do Senhor. O apóstolo Paulo, ele tinha revelação, ele tinha unção, ele tinha autoridade, mas também ele carregava o espinho. Deus, ele podia arrancar o espinho? Ele podia, porque ele pode tudo. Mas só que ele não arranca porque, como eu falei, existem coisas que é o nosso posicionamento que vai fazer. A gente costuma falar, né? Quando eu tiver tempo eu faço, quando eu tiver dinheiro eu ajudo. Mas só que como o Senhor, ele vai te levar para acessar o muito, se você não é fiel com o pouco que você tem? Como o Senhor, ele vai te dar um microfone, sendo que você já tem o Instagram ali com algumas pessoas que se inspiram em você e você já não usa aquilo que tem? Sim. Como te colocarei no muito se você não é fiel no pouco, servo infiel? Meu Deus do céu. E é sobre isso. E aí a gente vai passando por várias exortações, ignorando todas elas e querendo só a parte das bênçãos. Eu tava no meu primeiro período de revaiar, muito animada com tudo aquilo. E um dia, eu conversando com uma determinada pessoa, essa pessoa me perguntou: se Deus sabe todas as coisas sobre mim, por que ele me permitiu acessar o mundo? E eu fiquei assim, uau, que pergunta. Eu não sei te responder essa pergunta. E não sei se você conhece o pastor Jorginho. Sim, claro. Pastor Jorginho Benção. Uma bênção. E eu tava ali em uma aula com ele e eu falei, aquela pergunta, ela ficou ecoando na minha mente. E quando acabou a aula, eu fui até o pastor Jorginho e perguntei: pastor Jorginho, fulano me fez essa determinada pergunta e eu não soube responder. E o pastor Jorginho falou: sabe por quê? Essa pessoa, ela acabou se perdendo no meio do caminho porque não tinha pessoas o suficiente para direcionar ela o caminho a qual ela deveria seguir. Jesus. Sabe o que acontece, Thaís, quando eu e você ou qualquer outra pessoa que assistiu esse podcast, ela tem um chamado? E às vezes a gente fica nessa: Senhor, eu vou fazer, mas me capacita primeiro. A gente nunca vai se sentir capacitado. Eu falo isso. E eu acho bom nunca me sentir capaz. Porque quando eu não me sinto capaz, eu sei que não é eu que tô fazendo, mas é ele. É porque a capacidade vem dele. A capacidade não vem da Jéssica. A Jéssica não tem poder de salvar. Quem salva é ele. Amém. A Jéssica não tem poder de libertar, porque o libertador é ele. Amém. Então eu gosto de me sentir capaz, eu gosto de me sentir pequena, porque quando eu sou pequena, quem cresce é ele. Aleluia.
Tô toda arrepiada. Eu Chega também, da vontade eu de já começar a falar em línguas. A presença do Senhor tá nesse lugar. Eu já falei várias vezes baixinho aqui. Meu Deus, meu Deus. Então, quando você recebe um chamado e você não exerce aquele chamado que o Senhor te colocou, sabe o que você faz? Você tá empurrando as pessoas pro inferno, porque você não tá dando a voz que o Senhor te deu a autoridade pra poder falar. Meu Deus, como isso é forte. Jéssica, eu vou trazer uma complementação do que você tá falando pra gente caminhar pra nossa última pergunta, infelizmente. Mas já! Bem que ele falou que ia passar rápido! Eu tô errada, produção, ou eu tô certa? Tô certa, não tô? Eu tô certa. Infelizmente, porque eu juro, fluiu tanto que eu acho que eu devo ter usado só umas 3, 4 perguntas. Uau! Real. Então, olha, a gente esperar o próximo convite pro restante. Olha, gente, então já temos uma parte 2. Opa! Gostei. Jéssica, muita gente não sabe, né? Algumas sabem, mas não é algo que eu comento muito. Mas eu sou formada em artes cênicas, faço teatro desde os 9 anos de idade e sempre me vi nesse mundo. Eu amo, eu falo que eu sou apaixonada, principalmente pelo palco. Uau. E eu sempre fui boa. Verdadeiramente. Eu dançava também. E aí era muito engraçado, porque eu dançava e fazia teatro, né, nos espetáculos. E, tipo, eu ouvia das pessoas assim, por que você não fica só no teatro? Quer dizer, né, na dança eu não era muito boa. Mas eu era realmente boa. Eu lembro que eu saí da faculdade e a gente fez uma banca para mais de 30 produtores da Record, da Globo, e só eu e mais uma pessoa saímos contratadas. Eu saí direto para uma novela na época na Globo. Uau! Hoje eu nem ligo na Globo. Polêmicas. Mas, enfim. E aí, tudo que acontecia era sobre o meu talento e a minha capacidade. Só que eu aceitei Jesus. Entendi que eu precisava renunciar a tudo. Uma das coisas que o Senhor pediu pra renunciar, e a história é muito longa, eu tô encurtando aqui, enfim, eu renunciei à minha profissão. E quando o Senhor me direcionou a fazer a pós-graduação em prevenção e intervenção ao suicídio, eu falei, o quê? Que loucura é essa? E no mesmo dia, no dia da minha primeira aula, eu fui ao grupo de apoio achando que eu precisava ser tratada, que Deus estava me levando lá pra me tratar. E quando eu chego lá, a líder me convida, no meu primeiro dia de aula, para fundar o grupo de apoio para os adolescentes e cuidar dos adolescentes. Eu achei que eu estava indo ser tratada e eu fui para tratar. Quando aquilo aconteceu, eu falei, glória a Deus, porque eu não sou capaz. A gente terminou a primeira turma, a segunda turma, a terceira turma, Novos Começos nenhuma tinha cuidado com os adolescentes e a Barra tinha, e era eu que era responsável por esses adolescentes. Uau. Não é sobre mim. E aí eu entendi, se eu tivesse ficado lá, a glória sempre seria minha. Se eu tivesse ficado lá, sempre seria sobre o meu talento. E não é sobre o meu talento. É sobre o que o Senhor é capaz de fazer, é sobre a capacidade que Ele me dá. E hoje o que eu faço é pra honra e pra glória dEle. Aleluia. Então, só pra testificar. E agora, realmente, pra finalizar. Hoje você viaja para outros países levando o amor de Cristo, vai para lá, para cá, inclusive às vezes é até difícil te acompanhar, que você tá em muitos lugares ao mesmo tempo. Quando você olha para a mulher que você era antes e para a mulher que você se tornou, o que mais te emociona nessa transformação? O que mais me emociona é ver que sem o Senhor eu não estaria onde eu estou. E o que travei. O que me emociona muito é a gratidão que eu tenho por Ele. Eu costumo falar que se hoje o Senhor falar pra mim, eu não vou mais fazer nada na tua vida. Se o Senhor falar, acabou aqui, eu chamei você até aqui, eu posso falar pra você que eu vivi tudo o que eu queria. Assim, em relação à questão de vida em Cristo. Eu sou completamente realizada. Amém. Eu sou completamente completa. Eu não sou perfeita. Mas a cada dia eu falo que ontem
Eu sou melhor que anteontem, hoje eu sou melhor que ontem, Amém. amanhã eu vou ser melhor do que eu fui hoje. E eu vejo que é a mudança que o Senhor, Ele faz. Eu costumo falar que eu sou uma obra em construção. Tem muita coisa aqui ainda para melhorar, tem muita coisa que já foi melhorada. Mas uma coisa assim que me traz muita alegria é saber que hoje eu vivo uma vida em paz. Amém. Mesmo que o mundo esteja pegando fogo aí fora, eu acesso a paz que excede todo entendimento. Aleluia. Eu tenho ansiedade? Tenho, porque eu sou humana como qualquer pessoa. Às vezes eu tenho provações? Sim, tenho. Porque o Senhor, Ele não nos prometeu uma vida fácil. Ele diz, no mundo tereis aflições. Ele não nos prometeu. Mas eu sou feliz e grata porque Ele me prometeu que Ele estaria comigo. Amém. E que não me abandonaria em meio a essas situações. Amém. E é isso. Jéssica, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Muito especial você estar aqui. Já teremos um próximo encontro com toda certeza, porque eu sei que quando a gente senta pra falar, a gente tem coisa pra falar. Falar sobre Jesus é isso, a gente não sente vontade de parar nunca. Eu amo. É. Eu amo, sou suspeita. Então, realmente, muito obrigada. Deus te abençoe. Amém. E você que está em casa também. Hoje você não só ouviu, você foi confrontada e você, em Cristo Jesus, está habilitada a ir além das suas emoções, além das suas feridas, além em Cristo. Amém. Fica com Deus e até o próximo episódio. Tchau, tchau.